contigo. Ó Deus, nós abençoamos a vida do evangelista Anderson, pedimos ao Senhor que use ele com intrepidez, com ousadia, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor venha falar aos nossos corações, para a glória do teu santo nome. Aplauda o Senhor bem forte, receba o servo de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Aleluia. Não é chavão não, mas é uma grande alegria, né? Quem sabe de onde eu vim, a minha caminhada, os irmãos aqui da antiga, vai saber que verdadeiramente é uma grande alegria estar aqui. Por quê? Foi aqui que eu aprendi a caminhar na fé. Foi na Palavra de Vida que eu aprendi a pregar. E eu lembro que a primeira vez que eu ponhi um microfone na mão, não estava essa tranquilidade toda, não. Bispo Gilberto, bicho é corajoso mesmo. Bicho é homem de fé. Eu lembro que eu comecei tremendo com a mão, eu nunca vi segurar tão forte o microfone. Aí tremia, tentei segurar com a outra. E mesmo assim, com as duas mãos, o microfone tremendo, mas consegui passar o que eu tinha que passar. Aprendi muito, amadureci muito. Continuo sendo muito sério com a minha fé. Mas aquele varão rígido, bravo, a vida quebra, nada que o tempo para botar o varão no jeito. Então é com alegria que eu estou aqui ministrando a palavra para a vida dos irmãos. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Pertinho da onde você leu aí para a parte do ofertório, é onde nós vamos ler. Mateus capítulo 11. Está escrito assim, no versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De Bíblia aberta, feche somente seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, aqui estou pela sua graça, pela sua misericórdia, e lhe peço, Deus, que o Senhor esteja ministrando, Deus, esta palavra, Deus, que foi lida, que o Senhor esteja tomando controle nesta hora. Eu confio, acredito em Ti, Espírito Santo, e preciso e sou totalmente dependente que o Senhor se manifeste, para que nós venhamos sair daqui com o nosso coração enriquecido, aquecido, ó Deus, fortalecido pelo Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Fale, ó Deus, de maneira poderosa, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Povo de Deus, esse texto aqui que eu acabei de ler junto com os irmãos, ele é muito rico em questão de conteúdo. Poderíamos tirar vários sermões só desses breves versículos que eu li junto com os irmãos. Na verdade, eu peguei aqui do versículo 20 até o 30,
mas o enredo já começou desde o versículo 1 do capítulo 11. Mas como seria um sermão talvez para 2, 3 vezes, eu tive que apanhar uma parte que tive discernimento do Senhor, e peguei essa parte como algo direcionado pelo Espírito Santo para trazer uma verdade, uma aplicabilidade e algo importante para a tua vida. É um tipo de sermão que eu não sei discernir se é um alerta, se é uma admoestação, se é um encorajamento, ou talvez é tudo isso que eu quero trazer, que o Espírito Santo há de trazer nesta noite. E o tema desse sermão, dessa palavra de hoje, é o desperdício para um e revelação divina para outros. O tema dessa mensagem é que o enredo, o contexto que nós acabamos de ler, está tratando o desperdício da revelação, da manifestação, da entrega de Deus para com aquela geração. Muitos estavam desperdiçando e outros banhando aquilo como revelação divina, banhando aquilo, pegando aquilo como uma revelação, uma manifestação do Senhor. Jesus, ele foi criticado muitas das suas atitudes, sendo atribuído como manifestação demoníaca. Ele expulsa demônio pelo poder do maioral dos demônios, Beelzebub. Agora outro não, ele é um homem bom. Outros não, ele é o filho de Deus. Outros não. Chegando à conclusão e à certeza do que estava sendo manifestado era obra divina, era ação divina. E outros atribuindo aquilo, não querendo crer por causa da incredulidade, a cegueira dos olhos, atribuindo as ações de Jesus, a manifestação do poder, o reino de Deus sendo atribuído à ação do diabo. A ponto de em outros contextos, Jesus atribui isso como blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo na sua totalidade, quando uma pessoa traz uma atribuição demoníaca a uma ação divina, é porque ele já teve uma ação dentro do próprio coração em recusar tudo que Jesus Cristo vem a manifestar. A blasfêmia do Espírito Santo só é possível para aqueles que recusaram totalmente a pessoa santa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E uma expressão de recusa, de incredulidade, é atribuir a ação demoníaca para invalidar aquela ação divina sendo manifesta, sendo realizada em meio àquele povo. E o desperdício da revelação divina e suas consequências. E nós vemos aqui Jesus increpando. A palavra increpar vem do original, que significa aqui uma repreensão, um chamar a atenção na face. Jesus vira para aquela cidade, Jesus vira para aquele povo e repreende diante da face deles que a atitude deles está errada para com o Senhor. A repreensão de Jesus diante do desperdício. Irmãos, nós vivemos a geração do desperdício. Desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos o nosso dinheiro, desperdiçamos muitas coisas em nossas vidas, desperdiçamos a nossa saúde, desperdiçamos a nossa paz, desperdiçamos a nossa vida. E aqui nós estamos vendo um povo desperdiçando uma das coisas mais extraordinárias que estava acontecendo diante deles. Eles não deveriam desperdiçar. E Jesus repreende a eles: vocês estão desperdiçando a revelação de Deus no meio de vocês, vocês estão desperdiçando a manifestação de Deus no meio de vocês, vocês estão desperdiçando a obra divina no meio de vocês. E é essa nossa geração, a geração do desperdício das coisas divinas. É hora de nós nos levantarmos como atalaia, como obreiros do Senhor, com ousadia, pararmos de nos recuarmos diante das afrontas, das ações de Satanás contra o povo, contra a igreja, e pararmos de desperdiçar tempo e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a geração dos desperdícios. Meu Pai, é hora de nós pararmos de desperdiçar tempo, irmãos. Para com isso. Avivamento e o tema urgente é urgente mesmo. É urgente mesmo. Só um avivamento vai fazer a igreja parar de desperdiçar tempo.
e desperdiçar a revelação, desperdiçar a manifestação, desperdiçar o poder de Deus diante dos olhos delas. E aqui Jesus repreende. E Jesus repreende aqui o desperdício deles. E eles estavam desperdiçando a intenção dos milagres. E a intenção dos milagres era validar a palavra dita como verdadeira. Jesus está dizendo aqui que passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. A intenção dos milagres de Jesus Cristo era para validar. Quando o homem era chamado por Deus, ele se manifestava em meu povo, isso desde a antiga aliança. Ele, para poder validar as suas palavras, ele tinha que vir com um sinal. Por isso que era dentro do ambiente judaico, a mentalidade judaica, sempre a necessidade de um sinal para realmente provar que tal pessoa procedera do Senhor. E aqui Jesus Cristo não estava manifestando somente um sinal. Não era um Moisés que estava botando a mão por dentro da roupa e tirando em lepra, voltando e a lepra sumir. Não era um Moisés que estava apanhando o cajado dele, fazendo-se transformar em serpente. Aqui era o Filho de Deus manifestando não somente um, ou dois, ou três, mas manifestando em diversos, milhares, centenas de milagres, a ponto da Bíblia dizer que todos os enfermos eram levados até ele e todos eram curados. Era avivamento, era manifestação do poder de Deus. E eles não estavam compreendendo a intenção, que uma das intenções dos milagres era validar as palavras de Jesus Cristo. Não era nada sem propósito, irmão. Não era nada fora de sintonia. Era tudo debaixo do propósito divino. E mais para frente nós vamos ver que Jesus, ele não andava por revelações que eram dadas a ele de maneira instantânea, não. Algumas vezes eram coisas reveladas a ele, mas Jesus andava por aquilo que já foi dado a ele lá no céu antes de ele vir. O propósito foi dado ao Filho e ele desceu convicto do que ele tinha que fazer. O propósito foi dado a você, e é hora de você descer em humilhação na presença do Pai, convicto do que você tem que fazer. Porque o desperdício é quando nós não entendemos o propósito sobre a nossa vida. Muitas das coisas que Deus tem me dado, Ele tem falado sobre chamado, porque eu tenho perguntado a Ele sobre o meu chamado e Ele tem respondido. Eu ia falar o pior de Deus, não, o melhor de Deus é que Ele responde. O problema é que a gente não quer ouvir do nosso jeito. Não, Senhor, eu quero um chamado desse jeito. Não. O que eu tenho determinado para você desde a eternidade, antes da fundação do mundo, já está determinado, Anderson. Então receba e faz o que tem que ser feito, mediante aos passos que depois eu vou entregando o que ainda você deverá fazer. Abraão, sai da sua parentela, Abraão, sai do seu povo e vai para uma terra que ainda te mostrarei. A primeira coisa foi dado, sai. O restante vai ser revelado continuamente, Abraão. E eles não estavam entendendo o propósito. Eles não estavam entendendo o chamado de Jesus Cristo. Segunda coisa que eles estavam desperdiçando. Desperdiçou quem fazia os milagres. Eles estavam desperdiçando os milagres. E qual a intenção dos milagres? Validar a palavra. Eles estavam desperdiçando quem estava realizando os milagres. Um profeta realizar um milagre é uma coisa. Uma serva do Senhor realizar um milagre é outra coisa. Os discípulos de Jesus realizar milagre é outra coisa. Agora, o Filho de Deus, o Deus encarnado, realizando milagre diante dos olhos deles. Que privilégio, irmãos! A gente fica estupefato quando alguém realiza um milagre da parte do Senhor. Expulsa demônio, faz alguma coisa extraordinária no reino de Deus. Oh, que homem, que mulher de Deus. Agora não, irmão, ali era a perfeição. Era o Santo de Deus, era Jesus Cristo, o Filho de Deus ali diante deles, realizando milagres. Quanto de nós queria ter, irmão, só... Não sei você, mas eu já veio na minha mente várias vezes, vontade de ir lá no passado só para ver.
Tem gente que quer voltar lá para ver Pedro afundando. Vou vontade de voltar lá para ver Pedro bebendo água salgada, água doce. Era doce. Mas não, vou vontade de voltar lá para ver. Não só os milagres, mas Jesus falando. Não só os milagres, mas ver Jesus expressando do coração dele. Mas ver Jesus falando: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. E uma das coisas que estavam desperdiçando é porque era o Filho de Deus que estavam diante deles. Era a visitação do Filho de Deus, irmão. Eles estavam agindo como se fosse qualquer um, como se fosse qualquer pessoa, agindo com indiferença, sem ciência, sem revelação, sem discernimento de quem estava diante dos olhos deles. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, o Logos, a palavra divina, o Criador de todas as coisas, o excelso, o sublime, o magnífico, aquele diante dos olhos dele. Aquele que, quando Deus se manifestou por intermédio de uma sarça ardente para um homem lá atrás, ele teve que ser impedido de chegar de qualquer maneira. Tira a sandália dos pés, com um ato de reverência, entendendo onde ele estava pisando. Não chega de qualquer jeito, meu filho. Chega diante de mim como um escravo, tira a sandália. Chega diante de mim como um homem que não tem nada. Agora não, estava o Filho de Deus ali diante dele. Não era uma manifestação, não era uma teofania, não era nada disso. Era o próprio Deus encarnado, irmão. Não era uma sarça queimando, era o Filho de Deus queimando ali de maneira poderosa diante deles, e ele desprezando a revelação de Deus. Achei que eu tinha parado de gritar, mas não parei não. Eles estavam desperdiçando quem estava diante dele. Eles estavam desperdiçando o propósito dos milagres. Estavam desperdiçando a intenção. Eles estavam desperdiçando quem fazia. E eles estavam desperdiçando o propósito dos milagres. O propósito do milagre tinha dois aqui. O primeiro, trazer cura sobre pessoas. Trazer cura. Como assim estavam desperdiçando? Porque Jesus estava realizando vários milagres sobre vida de pessoas. Mas ao invés de ele valorizar, peraí um cadinho, olha o que ele está fazendo. Isso é algo maligno ou benigno? É algo bom ou ruim? Eles estavam desperdiçando as vidas que estavam recebendo as curas. Nem o benefício de Jesus está trazendo libertação, nem o benefício de Jesus está trazendo restauração, nem o benefício de Jesus está trazendo coisas extraordinárias sobre a vida de pessoas, era o suficiente para que eles viessem a enxergar que Jesus Cristo procedera de Deus, por causa da bondade manifesta, irmão. Nem para eles se alegrar com quem estava sendo curado, nem para eles se alegrar com os paralíticos que estavam andando, nem para eles se alegrar com os cegos que estavam voltando a enxergar, os mudos que estavam falando, a quantidade de gente demoniada estava sendo liberta. Muitos estavam preocupados com porcos. Uma região ali, que era a região dos gentios, que estavam ali próximo das cidades judias. Um endemoniado de gadareno, acabando com tudo, irmão, botando terror na cidade, destruindo tudo, rebentava correntes, andava nu em meio aos sepulcros, botando terror, meu filho. Coisa feia de se ver. Aí quando Jesus chega lá naquela cidade, Jesus vai lá só para isso, para libertar um homem e fazer um missionário, um evangelista. Jesus vai lá, liberta o indivíduo, mas para ele libertar, ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos e caiu os porcos de despenhadeiro abaixo. Sai daqui, está nos dando prejuízo. Irmãos, quando Jesus chega, você pode ter certeza, vai ter prejuízo, porque a lucratividade demoníaca
ela vai ter que acabar, irmão. A lucratividade, a impureza, a imoralidade, ela vai ter que acabar. Então, para quem quer continuar, vai trazer prejuízo. Então, eles preferiam o endemoniado acabando com tudo lá, do que perder porcos para o livramento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma das formas de desperdiçar as curas, os milagres, é não reconhecer os benefícios que as pessoas estão recebendo, mesmo que aquilo tire alguma coisa de mim. E relacionado aos judeus, estava tirando dele o status, estava tirando dele a capacidade de dizer: eu compreendo todas as coisas. Não entra, não está entrando na minha cabeça, não está conseguindo entrar, não está conseguindo, irmão. Eu sempre gostei muito de teologia, sempre gostei muito de Bíblia. E muitas das vezes eu sentava: Deus, não está entrando na minha cabeça, não consigo compreender isso, meu pai. Perdendo tempo de falar de coisas tão banais, coisas tão inferiores, tão chulas. Ao invés de ver o benefício que a pessoa está tendo, ao invés de ver aquilo que a pessoa está recebendo, não está compreendendo, não pode isso. Usar pano, usar papel, usar óleo ungido, usar isso, não entra na minha cabeça. Mas o problema não está no que está sendo usado, irmão. O problema está em mim, que quero justificativa para tudo, ao invés de olhar o resultado e ver uma pessoa liberta e transformada pelo poder do Senhor. É hora de vocês pararem de discussão e querer saber o porquê de algumas coisas e começar a agir debaixo do poder do Espírito Santo, seja usando pano, papel, óleo, o que quer que seja, mas faça a obra do Senhor com autoridade. Aleluia. Deus muda, meu filho. Deus muda. Deus muda, irmão, porque a gente aprende a amar. A gente aprende a amar, irmão. E quando você aprende a amar, você abre mão de todos os seus direitos. Assim eram os judeus religiosos daquela época, irmão. Eles não estavam compreendendo porque eles tinham que abrir mão do que é certo, do que é justo. Não, o que é certo, o que é justo é um Messias que vem acabando com tudo, com o exército romano. Eles estavam errados? Não, que é uma promessa bíblica, que viria o descendente de Davi, que regeria as nações com cetro de ferro. E Salmos capítulo 2 diz que ele ia rir daqueles que estavam rejeitando o Filho de Deus. Está ali, está aqui. Mas não é toda a verdade. E a outra verdade é o seguinte: que ele virá como servo sofredor. A outra verdade é o seguinte: que se ele quiser curar com a palavra, ele vai curar. A outra verdade é o seguinte: que se ele quiser usar lodo, ele vai usar. A outra verdade é o seguinte: que se ele não quiser usar nada, ele vai usar. A outra verdade é o seguinte: que se ele quiser curar em 2 etapas, ele vai usar. A outra verdade é o seguinte: o que temos que fazer é parar de ficar interrogando algumas coisas. Aonde está na Bíblia isso, que ele tem que fazer de tal maneira? Aonde está na Bíblia? Não está lá. E assim eram os judeus religiosos, os fanáticos. E outras coisas que estavam desperdiçando em relação ao propósito do milagre: trazer arrependimento. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Irmãos, a conclusão do milagre de Jesus, o propósito final do milagre de Jesus, além de trazer benefícios sobre várias pessoas, mas a conclusão final, o propósito maior, a cura maior, o milagre maior, é vidas arrependidas. Oh, meu amigo, como eu vou ficar feliz se um paralítico entrar aqui, irmão, e ele ser levantado pelo poder do Espírito. Filme e me manda, que eu vou dar glória a Deus. Não vou ficar fazendo vídeo falando mal, não. É mentira, é armação, não. Como vou ficar feliz, irmão, se um cego entrar aqui e enxergar. Como vou ficar feliz, irmão, se um leproso entrar aqui e ser limpo. Como vou ficar feliz, irmão, de muitas coisas extraordinárias na parte de milagres e curas acontecerem aqui neste lugar. Mas como eu vou ficar feliz se você virar para mim e dizer: Anderson, teve 2, teve 3, teve 10, teve 100, teve 1000 convertidos, teve pessoas que realmente mudaram de vida, saíram da prostituição, saíram da pornografia, saíram do engano, e hoje eles estão arrependidas diante do Senhor. Como eu vou ficar feliz?
arrependimento, não existe milagre maior do que esse. Porque Jesus disse que era o Filho de Deus, meu filho. Não era qualquer um fazendo um milagrinho ali, é outro não. Era o Filho de Deus, irmão. Usando uma palavra assim, portuguesada, campista, pipocava milagre lá. Milagre, pulando assim, Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para o propósito maior da vinda de Jesus. E mesmo assim não foi suficiente para a conclusão e abertura de entendimento do propósito maior de Jesus Cristo na terra. Conduziu os homens ao arrependimento. Arrependimento fala de mudança de mente, meu. Não é só o ato de arrepender, eu estou entristecido com o meu pecado, não, é mudança daqui, ó. É mudança. E o arrependimento é algo que é para a vida toda cristã. Para mim chegar hoje com todas essas verdades que eu estou trazendo para os irmãos, eu precisei mudar a minha mente. E era tão fácil, irmão, era só mudar a minha mente com aquilo que eu lia. Eu não era metido a ler muito a Bíblia, eu já tinha lido. Mas eu li e cheguei à conclusão de algumas coisas. Mano, peraí, não, mas aí eu vou ter que abrir mão da minha teologia. Aí você não quer aprender lendo? Então você vai aprender agora eu esfregando a sua cara no pó. Agora você vai aprender eu te humilhando. Aí você vai olhar o que está por trás da letra verdadeiramente. E o que está por trás da letra, sabe o que é? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. É disso. E as consequências de tais desperdícios, irmão. E aqui que entra um alerta. As consequências de tais desperdícios. Maior rigor no dia do juízo. Misericórdia. Aqui diz o quê? Que aqueles que estavam desperdiçando os milagres, a intenção, o propósito do milagre de Jesus Cristo, a manifestação do reino de Deus de maneira extraordinária, terá uma cobrança maior no dia do juízo. Então é melhor você se quebrar agora do que ser quebrado lá. É melhor você pedir perdão agora do que querer pedir perdão lá, vai ser tarde demais. Reparou que nós somos crentes tão assim duros, tão assim. Vai lá, não vou não, senhor. Se quiser vem. Faz isso, não vou fazer não, senhor. Somos duros, reparou? Duros. E maior rigor no dia do juízo. Aqui o texto diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro em Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. No dia do juízo, Corazim e Betsaida, cidades de povo judeu, cidades que receberam os oráculos divinos, cidade de gente que tem uma história de caminhada com Deus, Criador de todas as coisas, cidade de gente que não está isento da verdade, cidade de pessoas que tiveram um traço, um relacionamento com Deus, seja do passado ou relacionamento presente, por intermédio do templo, por intermédio dos ensinamentos, da sinagoga, da Torá, da lei que era lida. Maior rigor terá sobre vocês que tiveram demais e não corresponderam, do que sobre cidade de pagões. Irmão, então você quer dizer para mim que quanto mais eu vejo milagres e não tomo um posicionamento, uma cobrança maior virá sobre a minha vida no dia do acerto de conta? Sim. Então você está dizendo para mim que cada vez que eu vejo uma pessoa sofrendo, recebendo um dos maiores milagres, que é o arrependimento, a transformação, o novo nascimento, ser salva, e eu vejo aquilo dali, e eu não tomo um posicionamento mediante aquilo, não me arrependo, só fico ouvindo, só gosto de estar vindo os domingos na igreja, só gosto de estar vindo uma vez na semana na igreja, só gosto de ser participantes. Irmão, nós somos a geração dos participantes.
Eu quero ver participar lá em Atos dos Apóstolos, lá, que acabou Ananias e Safira empacotando, levando os dois, e o povo só de longe, ó. Esse povo aí é gente boa, legal, mas não dá para entrar no meio desse povo, não. E a Bíblia diz que eles caíram na boca do povo, na grada do povo, mas o povo, deixa eu ficar distante aí, porque lá se não andar direito, se Deus continuasse desse jeito hoje, o microfone ia cair aqui agora. Mas Deus é misericordioso. Uma das consequências, cair do lugar de orgulho e perda do privilégio. Porque aqui o versículo diz aqui, ó, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Tu, Cafarnaum, que se orgulha pelo privilégio geográfico, por ser uma cidade portuária, por ser uma cidade que teve como habitação, como morada, como base para o ministério, o Filho de Deus. Você se acha demais, né, Cafarnaum? Você se acha privilegiada por Deus, não é? Você se acha que está numa posição de status, não é? Você acha que vai subir, não é? Não, você não vai subir. Você vai descer. E vai descer a sepultura. Antigamente tinha uma revelação assim, né? Você vai descer a sepultura. Tem um negócio desse aí. Pode descer a sepultura. Está aqui, ó. Você quer uma base bíblica? Está aqui, ó. Então Cafarnaum se achava exaltada. E espiritualmente falando, nem ela tinha ciência do quão exaltada era ela. Porque a palavra armou a tenda, tabernaculou, armou o tabernáculo, é que Jesus armou a tenda dele, o corpo dele. E ele armou a tenda dele aonde, hein? Cafarnaum. O santo dos santos passou a ser lá em Cafarnaum. Espiritualmente falando, nem ela sabia a exaltação, porque não havia nada mais privilegiado dentro dos judeus do que o Santíssimo Lugar. E ali era o Santíssimo Lugar. Ali estava a presença, por onde Jesus andava, por onde Jesus fez a morada dele, tabernaculou, tanto no sentido do seu corpo, espiritualmente falando, tanto no sentido físico. E nem eles sabiam verdadeiramente o nível da exaltação que eles estavam. E mesmo assim, rejeitaram. Você será abaixado. O orgulho seu vai cair. Caminhando. Ser comparado, uma das consequências do desperdício. Ser comparado pior que uma das piores cidades que já existiram. Para mim isso aqui é uma das piores que está aqui. Aqui diz o quê? Versículo 23. Parte B. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Você, Cafarnaum, por rejeitar tanto que foi dado a vocês no dia do juízo vai ser considerado pior do que Sodoma. Irmão, você já parou para pensar do que um crente, por estar rejeitando a manifestação, a revelação de Deus, de tal maneira com a sua vida, com as suas atitudes, com a falta de arrependimento, e no dia do juízo ele ser comparado com Sodoma? Não tem as nossas críticas para essa geração? Não tem as nossas críticas para a ideologia de gênero? Não tem? Imagina no dia do juízo ser comparado às cidades que quiseram violentar anjos, às cidades que oprimiam os pobres da sua região, da sua cidade. Um povo perverso, cruel. Mas aqui o texto está dizendo que se tivesse manifestado diante dele esses milagres, eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Não era só arrependimento não, mas era demonstração de um arrependimento, mostrando um sentimento de luto. Eles iriam se arrepender do nível mais baixo que um homem pode chegar em demonstração do seu arrependimento. Estou em luto. Se tivesse manifestado, mas não se manifestou. Não tinha um Messias diante deles lá. Não teve um profeta lá revelando milagre. Foi um tempo que eles teriam que ter a revelação do que estavam diante dele, a revelação
A tradição oral é a única coisa que Sodoma tiveram. E tiveram a revelação também de um homem justo. Porque a Bíblia dá a entender que o justo Ló, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, que o justo Ló tinha a alma afligida todos os dias pelo modo libertino de Sodoma. E quando eles foram na casa de Ló, eles falaram, sabe o quê? Tu és estrangeiro e quer ser juiz de tudo em nosso meio? Eles tiveram revelação, não tiveram milagre, mas a revelação do que é justo, qual o padrão exigido por Deus, eles tiveram. Mesmo Ló com a sua deficiência, a ponto de ele cumprir a lei de hospitalidade, preferia dar próprias filhas do que enfrentar aqueles homens, do que permitir que os homens se defendessem, mas ele era, de uma certa forma, um tipo de revelação de Deus sobre aquela cidade. A revelação de Deus era progressiva, veio caminhando. Agora não, eles tiveram aqui o ápice da revelação divina, Jesus Cristo. Por isso que eles serão comparados com essa cidade, porque essa cidade tiveram reduzido a revelação de Deus, mas eles tiveram a revelação plena e por isso serão piores. Imagine pessoas que estão andando do seu lado, andando contigo, caminhando, vindo na igreja, mas espiritualmente falando, elas são piores do que Sodoma. Pela rejeição e pela vida promíscua, indiferente, rejeitando o que Jesus tem feito em nosso meio. Assim como nós vimos Jesus trazendo um alerta, uma advertência, assim como nós vimos aqui a revelação sendo desprezada, muitos sendo chamados, mas poucos escolhidos, há poucos aqui que estavam ouvindo. E esse pouco que estavam vindo, eles receberam e produziram. E o que eles produziram foram, sabe o quê? O povo que recebeu, o povo que foi dado a revelação, o povo que foi dado o entendimento para compreender que aquele homem que estava diante dele realizando os milagres era realmente filho de Deus, Esse povo estava produzindo ali glórias a Deus e mais revelação. Se havia de um lado um povo soberbo que se achavam sábios, instruídos, capacitados, tendo entendimento da revelação divina, estavam rejeitando a verdadeira revelação divina, nós vemos um povo aqui que não tinha instrução, não tinha entendimento, mas que estava tendo a revelação. Por isso, meu filho, que se você estudar muito, mas se não tiver relacionamento com o Espírito Santo, não valerá de nada. Parece ser chavão antigo de pregador, não é? Mas isso é o que o pastor Max falou aqui. É o antigo, irmão. É o antigo, é o que todo mundo já sabe. Irmãos, eu gosto muito mesmo. Gosto muito de Bíblia, estudar a palavra. Tenho muitos sonhos ainda, no sentido de conhecimento da palavra de Deus. Entrei para fazer a faculdade, eu tinha uma vontade de fazer uma faculdade batista. Entrei para fazer. Chegou no terceiro período, Deus falou, sabe o quê? Para. Eu falei, que é isso, Senhor? Mandou parar no terceiro período. Tentei de tudo, irmão. Espremi de um lado, fui de outro, corri atrás, pedi ajuda ali, tal. Porta fechada. Deus, quando é do Senhor, as coisas acontecem. Não está acontecendo para me parar. Parei. Estou quase 2 anos tentando voltar e não consigo. E eu, quando estava estudando lá, tinha um rapazinho novinho lá, filho de pastor, menino um crânio. Rapaz, a parte tecnológica, o cara era fera, eu ficava competindo com ele lá. O espírito de competição. Espírito de competição lá dentro, competindo com ele. Aí Deus falou, você vai parar porque a intenção sua está errada. Ou você escolhe, ou você quer andar por base no seu próprio conhecimento, para a sua própria instrução, ou você quer andar comigo. Você poderia ter os dois. Como você não está conseguindo ter o equilíbrio, eu vou tirar o outro com um ato de misericórdia e vou te dar a oportunidade de andar comigo. Então aqui estavam uns homens que eram homens instruídos, eram homens que tinham revelação, mas estavam rejeitando. Mas tinha um grupo, tinha um povo que estavam recebendo a revelação divina, estavam produzindo glórias. Por isso que Jesus Cristo diz, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai. Eu me alinho contigo, ó Pai. Eu concordo contigo, ó Pai.
que o que o Senhor está fazendo é justo, é bom. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Irmãos, aqueles que recebem a revelação divina estão recebendo a revelação do Senhor dos céus e da terra. Não é de qualquer um, meu filho. É do Senhor que manda nos céus. É do Senhor que manda na terra. É do Senhor que tem autoridade sobre tudo. É do Senhor que pôs o principado e potestade em triunfo. Entrou com eles como um general entra com seu exército, com seus prisioneiros tudo amarrado, mostrando como espetáculo que ele venceu aquela batalha. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo triunfou, é que ele entrou nos portais eternos com os cativos do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, receba a revelação e a libertação espiritual. E Jesus disse: glórias te dou, Pai, porque o Senhor é dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É do agrado, é da felicidade de Deus, que pessoas humildes, a vontade de Deus, o que agrada a Deus é pessoas humildes receber a sua palavra. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui é uma dependência mútua dentro da Trindade. Que as três pessoas da Trindade, elas não são separadas nas suas ações. É em conjunto, é em perfeito. É perfeita a ação de todos eles três. E aqui está dizendo que para o Pai se manifestar é preciso o Filho revelar. E que para o Filho ser compreendido como Filho de Deus é preciso o Pai revelar. Então você quer dizer então que para mim conhecer o Pai é preciso eu esperar que Jesus manifeste o Pai. E após a manifestação de Jesus, para mim compreender que Jesus Cristo é do Pai, eu preciso que o Pai espiritualmente me ilumine, abra minha mente para compreender. E o Pai só vai fazer isso com gente que são quebrantadas, com gente que são humildes, com gente que arrepende-se dos seus pecados, com gente que reconhece a sua fraqueza, com gente que reconhece a sua pobreza, com gente que reconhece o quão fraco, o quão nada é diante de Deus. E quem recebe a revelação é porque entendeu que Jesus não está revelando de qualquer maneira. Isso aqui é lindo. É a parte que eu queria chegar com os irmãos e a parte que eu vou caminhar para terminar. Isso aqui é lindo. Para quem se acha demais, não entende a doçura das palavras de Jesus. Para quem se acha demais, não entende a doçura do convite. Para quem se acha demais, não entende a doçura da manifestação dos milagres. Para quem se acha demais, não entende a doçura do perdão de Deus. Para quem se acha demais, não entende a doçura do arrependimento. Para quem se acha demais, não entende a doçura em se alegrar e ver uma pessoa recebendo um milagre, recebendo uma cura. Para quem se acha demais, se acha instruído, se acha sábio, se acha capacitado, não entende a doçura do convite de Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. A religião, a lei, o legalismo colocou um fardo pesado. E aqui o fardo aqui, irmão, está falando de um fardo insuportável. Um fardo esmagador. Um fardo pesado demais. Quantas pessoas são cativas nesse tempo, irmão, por causa de fardo pesados que estão colocando sobre ela. Em outro texto, Jesus diz que vocês colocam fardo pesado sobre o povo e vocês mesmo com o dedo não movem do lugar. Mas Jesus faz o contrário. Ele dá um fardo que você seja capaz de conduzir na sua fé cristã por um dedo. E ele carrega o fardo de todos os seus pecados que esmagou ele lá na cruz do Calvário. Porque o peso da lei realmente traz esse fardo, mas não era para a lei ser um meio para que eu conduzisse a minha vida diante de Deus para ser aceito por Ele. A lei era para mostrar o quão dependente eu sou, que Deus me ajude, porque a lei é pesada demais.
A lei para viver de forma carnal, ela é pesada demais. E aqui diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amigo, isso aqui é o evangelho, isso aqui é toda a graça. Isso aqui é toda a revelação de Jesus. Está aqui, ó. Fresquinho, você já passou por esse versículo várias vezes. Mas olha só, quando você lê aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é o seu fardo? O que você está carregando sozinho? Qual é o peso? Melhor ainda, quais são as consequências dos seus pecados que você está carregando até hoje? Jesus está dizendo: meu filho, tem azeite para suas feridas, meu filho. Meu filho, eu já enviei samaritano várias vezes para colocar você na hospedaria e cuidar de você, meu filho. Porque você sai da hospedaria ainda com esse fardo. Está com as feridas, as costas arranhadas, todo machucado. E você insiste ainda pede ajuda para jogar esse fardo por cima e sair se rastejando, quase perdendo a respiração, meu filho. O que o diabo tem acusado você do seu passado, hein? Tem pessoas aqui que o diabo está apanhando o passado dele, está esfregando na cara dia após dia. E Jesus está dizendo: vinde a mim, meu filho, que eu vos aliviarei, meu filho. Vinde a mim que eu vou trazer alívio sobre a tua vida, meu filho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu Pai. E aqui, esse jugo que Jesus está dando, naquela região lá da Palestina, os pobres mesmo, os miseráveis, paupérrimos, é como a gente vê hoje: os pobres hoje não ficam com a carrocinha carregando. Ele não tinha nem condição de ter um cavalo. E quando ele precisava carregar alguma coisa, eles mesmos eram os seus próprios carregadores. Então, esse jugo aqui era o jugo também que era utilizado dentro da figura judaica lá, sobre aquele que está recebendo um jugo de um líder, o jugo de um governante, um jugo de um mestre. E aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está dizendo: o meu jugo não é o jugo igual dos fariseus. O meu jugo não é o jugo igual dos saduceus. O meu jugo não é o jugo igual dos escribas. O meu jugo é um jugo que você vai conseguir carregar. Porque a carga que vai estar aí para você carregar é uma carga leve. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, sabe o que Paulo diz em Gálatas? Que nós devemos ajudar cada um a carregar o fardo um dos outros, a carga um dos outros. E depois ele diz em Gálatas capítulo 6, nos versículos mais adiante, que ele diz que cada um deve carregar o seu próprio fardo. Peraí, ele está em contradição? Não, porque fardo ali está falando de um fardo insuportável. E depois cada um deve carregar o seu próprio fardo, está falando, sabe o quê? De um pacote, daquilo que é capaz. E o mesmo termo que está lá, fardo, é o mesmo termo que está aqui. Que vai ser dado um fardo leve. E quando Paulo diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, ali está falando um fardo com consequências do pecado cometido. Então um pecado de um irmão cometido aqui dentro da igreja deve ser tratado em amor. Porque, e se o fulano não mudar? É porque ele não é irmão. Aí deve ser considerado como pecador e publicano. Mas nós devemos ajudar cada um a carregar o seu fardo. Porque para um cristão genuíno, para um filho de Deus genuíno, pecado, as consequências dele é pesado demais. Mas há um alívio nesta noite. Se o diabo está te acusando, há um alívio nesta noite. Se a lei de Deus está te acusando, há um alívio nesta noite. Se há um fardo que você não está conseguindo carregar, quantas coisas erradas eu fiz, quantas consequências eu mastigo até hoje. É claro, as consequências Deus pode deixar, mas a culpa, o alívio de ter recebido perdão, ufa, eu sou perdoado, está sendo oferecido, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos. Começa a louvar o Senhor, assim como Jesus louvou. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
os seus filhos, Senhor. Alivie, alivie, Senhor. Tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor Deus, me achego diante do Senhor nesta noite, ó Pai, a orar por essas vidas, a orar por cada um desses irmãos. Orar por esse, ó Deus, que entrou aqui com fardo pesado, entrou aqui com a culpa, com as consequências dos erros. Eu oro para que o perdão do Senhor venha tomar essas vidas, meu Pai. Eu oro para que o fardo, Deus, da culpa em relação ao que deixou de fazer para o ministério, ó Pai. Esse que talvez tenha até uma culpa, ó Deus, por aquilo que ele acha, que aquilo que ela acha que deveria fazer no ministério e não fez. Eu oro, ó Deus, para que ela receba agora alívio, ó Deus, para que ela receba o alívio do Senhor, meu Pai, e venha fruir um ministério debaixo da leveza do Espírito. Toma este homem, toma essa mulher, meu Pai. Traga alívio nesta noite, ó Deus. Troca o fardo, ó Pai. Toma esse fardo pesado, Jesus, e dê um fardo leve para a glória do Teu santo nome. Faz isso, ó Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.